Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, semana passada eu trouxe aqui um livro, deixei como sugestão, e hoje eu quero deixar também um outro livro muito bom, que realmente vai dar uma nova visão a respeito de tantas coisas que a gente vive. Ele fala do julgamento de um homem que na época foi julgado com 70 anos. Era um ancião, certo? E esse homem, ele foi julgado e condenado por conta de que, segundo seus opositores, ele estaria ensinando coisas erradas para a época. Ele era um homem que sabia argumentar muito bem, tinha o dom da palavra, e ele, então, recebeu essa acusação dizendo que, além de falar contra os deuses, também ele estava fazendo pesquisa sobre o céu e a terra, o que era proibido pelas leis atenienses. Igualmente, estava sendo um mau exemplo para os jovens, porque os jovens achavam interessante quando ele ficava pelas ruas questionando as pessoas, e os seus questionamentos acabavam por colocar as pessoas em situações meio assim ridículas. E os jovens gostavam daquilo e acabavam seguindo aquele senhor e também fazendo parecido com aquilo que ele estava fazendo. Assim, os seus opositores, conseguindo reunir grandes provas ou supostas provas contra ele, levaram a julgamento. Eu falo de um homem chamado Sócrates. E o livro é Apologia de Sócrates, defesa. Sócrates não precisou de advogado. Ele mesmo foi o seu próprio advogado. E ele falou perante os juízes. E é claro que eu não vou dar spoilers do livro para vocês, não. Podem ficar sossegados. Mas dizer apenas uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que Sócrates, com 70 anos, bastante lúcido, ele fala que o que o levou a agir dessa maneira não foi porque ele era um homem pedante, que ele se achava o conhecedor de todas as coisas. Talvez muitos de vocês vão se lembrar de Sócrates quando eu citar essa frase: tudo que sei é que nada sei. Essa frase teria sido dita por Sócrates quando ele ficou sabendo que o oráculo de Delfos, que era um local conhecidíssimo na época, onde reis, pessoas famosas, pessoas do povo, iam até esse oráculo para saber a respeito das coisas do futuro, o que iria acontecer ou deixar de acontecer. Então Sócrates, ele acredita que ele precisa fazer uma missão. E a missão dele é andar pelas ruas de Atenas, perguntando às pessoas, inquirindo as pessoas, indo atrás das pessoas, para tentar realmente verificar se ele era sábio. Porque ele dizia, não, eu não sou sábio. Então ele dizia no julgamento dele que ele foi atrás dos políticos, dos artistas, dos artesãos, e conversou com eles para tentar mostrar a esses políticos, artesãos e artistas que eles eram mais inteligentes que Sócrates. Mas quando ele conversou com os artistas, quando ele conversou com os artesãos, quando ele conversou com os políticos, ele descobriu algo que o espantou. Essas pessoas acreditavam que sabiam, mas não sabiam. E Sócrates dizia, agora eu preciso falar para elas que realmente elas não sabem. E isso causou muita inveja. Porque quem é a autoridade, quem é a pessoa que está num patamar elevado da sociedade, que tem diante de si um homem simples, com veste simples, a lhe dizer, você não sabe, você acha que é sábio, mas não é. Não deve ser fácil. Então aquelas pessoas se uniram, todos eles se uniram, colocaram Sócrates diante dos juízes. E assim Sócrates começou a fazer os seus argumentos. E a coisa andou. Diz o livro que Sócrates poderia ter sugerido, como na época era de praxe, um outro tipo de sentença.
porque a sentença que Sócrates foi, né, colocado foi a sentença da pena de morte. E naquela época ele precisava tomar um pequeno cálice de cicuta, um veneno extraído de uma planta. Sócrates poderia ter ali sugerido um banimento de Atenas, mas ele se manteve fiel aos seus princípios, aquilo que ele acreditava. Depois, o livro vai contando, ele, já nas suas últimas horas, pega aquele pequeno cálice, olha para seus amigos, sua esposa, seu filho, bebe, deita e morre. Sócrates não deixou nada escrito. Um homem de 70 anos que acreditou naquilo que ele falava e levou até o fim. E infelizmente ele realmente teve um fim trágico. Mas apesar de não ter escrito nada, as suas palavras ainda ecoam nos nossos dias. Ainda falamos de Sócrates, porque realmente o exemplo que ele deixou foi muito maior de qualquer livro que ele poderia ter escrito. Aproveite para o seu crescimento pessoal. Leia Apologia de Sócrates. Até mais.